Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. No dia 29 de agosto de 2023, o grande, magnífico Edu Lobo completou 80 anos. Para celebrar isso, o selo Biscoito Fino lançou um álbum no dia 7 de novembro de 2023, chamado Edu Lobo 80, que são 24 faixas. Um álbum dura 1h30, tá? Um espetáculo. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Sempre que eu estou resenhando música no canal e o álbum é de MPB, quando o álbum tem uma determinada sonoridade, que me lembra um pouco anos 60, 70, mas é mais orgânica, né? Não é tão eletrônica, tal. Eu adoro música eletrônica, né? Eu até resenho aqui. Mas quando é esse tipo de álbum analógico, vamos dizer assim, eu falo, anos 60, anos 70, me lembra essa sonoridade, é o meu tipo favorito de MPB. Sim, é o meu tipo favorito de MPB. Quando eu me refiro a isso, eu me refiro a essa tradição do Edu Lobo, do Francis Haim, do Tom Jobim, né, dos Caymmi, porque é o que eu cresci, na verdade, ouvindo, essa sonoridade que me tem na cabeça. Eu conheço o Edu Lobo antes de saber que existia Edu Lobo, né? O Edu começou nos anos 60, nos festivais, teve canção dele, Arrastão, né, com a Elis Regina, que tirou primeiro lugar, o Paneguinho, também com a Elis, que foi tema de peça de teatro, né, parceria dele com o Guarnieri, Gianfrancesco Guarnieri, tocava bastante. Eu me lembro quando era criança, eu ouvia isso no rádio, em álbuns que pessoas tinham, tal. Em 1981 ou 3, ouvi demais, né, o sublime, o sensacional Grande Circo Místico, que é uma parceria dele com o Chico Buarque, que foi assim, trilha sonora de acho que um balé lá em Curitiba, Balé Guaíra, alguma coisa assim, Teatro Guaíra, não me lembro mais. Mas assim, o álbum é sensacional, tem Beatriz, né, cantada pelo Milton Nascimento, sobre todas as coisas, pelo Gil, tem Zizi Posse, Tim Maia, Gal Costa, letras sensacionais e tal. Então eu sempre amei o Edu Lobo. Nessa altura do campeonato, aos 80 anos, e com a tradição que ele tem nacional, respeito, né, nacional e internacional, ele poderia ter coletado seus maiores sucessos, né, os maiores clássicos, não sei o quê, e regravá-los. Ele regravou, mas não as canções mais conhecidas, tá? Ele pegou músicas que foram feitas para trilhas de programa infantil, tem umas 2 ou 3 aqui, faixas de álbuns que não foram tão tocadas ou nem foram tocadas, né? Tanto é que tem gente que talvez seja menos atento à obra dele, pode achar até que tem canção inédita aqui. Na verdade tem uma canção inédita, mas esse é o título da faixa que encerra o álbum, que é uma parceria dele com o Chico Buarque, né? Que é muito interessante o jeito que está arranjado, porque ele fica falando minha voz, minha voz, minha voz, e aí vai dando fade, vai acabando, para falar da produção do álbum, né? Ao invés, então, de pegar os seus grandes sucessos monumentais, ele fala, não preciso disso, eu tenho um catálogo tão grande, tão bom, e estou numa situação de vida tão segura que eu posso mostrar o meu lado menos conhecido. Com arranjos sofisticadíssimos e leves e muito bem feitos, que também não chamam a atenção pela sua grandiloquência. Só que eles acabam sendo grandiloquentes porque eles, sendo quietos, sendo tal, justamente por isso, tá? Não tem aresta, não tem gordura. Ele e o time de produção dele, então tem o Cristóvão Bastos, que está produzindo a direção artística, tem o Jorge Helder no baixo, enfim, o time de músicos e produtores e o próprio Edu que estão ali, né, no comando daquilo, é um bando de gente que sabe muito bem o que está fazendo e que tem uma visão artística tão já bem construída e uma reputação bem construída, de carreiras enormes. O fulcro é o Edu, né? O álbum Edu, que ele não precisa mais, não precisa pegar e fazer um arranjo assim, com 200 mil cordas e 300 mil não sei o que, né? É só assim, as harmonias são sofisticadas, as melodias são sofisticadas, o arranjo pode ser discreto. E aí, essa é a tônica do álbum, tá? São faixas que não são tão conhecidas, às vezes com arranjos muito discretos,
E aí você tem parcerias, claro, com Chico Buarque, Cacaso, Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc, Vinícius de Moraes. Por exemplo, falando da parceria com o Vinícius, né, que ela só me fez bem, essa é a faixa que está aqui. Eu me lembro dessa faixa no álbum do Edu Lobo com a Maria Bethânia, que foi lançado antes de eu nascer. Eu nasci em 67, o álbum saiu em 66, né? Se você compara as duas faixas, um samba bossa nova, o arranjo de hoje e a canção tá tão fresca como fora em 1966. Não perdeu nem um pouco da vigência, né? Porque os arranjos estão muito bem feitos. E aí então ele pegou algumas coisas do Grande Circo Místico, né, com Beatriz, por exemplo, Sobre Todas as Coisas, e colocou com gente diferente, gente que está trabalhando com ele há um tempo, mas não é mais o Milton, né? Aquilo já foi a época do Grande Circo Místico, foi outra época. Aqui ele está trabalhando com grandes vocalistas que estão trabalhando com ele já há algum tempo, né? A Vanessa Moreno, que é uma excelente cantora, tecnicamente perfeita, com inflexões jazzísticas. Já resenhei álbum da Vanessa Moreno aqui no meu canal. Ela canta diversas faixas. Tem o Ayrton Montarroios, que é um outro grande cantor. Tem o Zé Renato do Boca Livre. Tem o próprio Edu, que canta, né? E tem a Mônica Salmazo, que provavelmente é a voz atual da MPB, né? Assim, de uns anos para cá, é a grande voz da MPB. Essa galera tá cantando sozinha, ou em dupla, ou em trio, né? Faixas como Sobre Todas as Coisas. E aí, então, assim, são faixas que não vão ficar nada a dever. A Beatriz daqui não fica nada a dever para Beatriz que o Milton cantou em 1981 ou 3 anos, né? São faixas que você consegue ouvir e ter prazer de formas diferentes. É claro, eu tinha 13, 14 anos quando eu ouvia Beatriz, quando foi lançado o álbum, né? Então, 67, 77, 78, 9, se foi em 81, eu tinha 14, se foi em 83, eu tinha 16. É claro que Beatriz com Milton Nascimento está na minha cabeça, está no meu DNA, porque faz parte da minha formação musical. Mas a daqui está muito linda. O álbum está inteiro muito lindo, né? E o Edu Lobo sempre teve muito respeito e muita influência por músicas nordestinas, né? Existem várias tradições de músicas no que a gente geográfica e culturalmente chama de Nordeste, né? Os pais dele eram pernambucanos, tal, e músico, o pai dele, Fernando Lobo. Então, assim, você vai ter toda essa presença aqui, como sempre esteve na obra dele, e algumas coisas que a gente não ouvia tanto, né? Porque conforme o tempo vai passando, você vai ouvindo as melhores faixas do álbum, as que você conhece melhor, é muita coisa para ouvir. Aqui tem, nossa, tanta. Tem, por exemplo, a Ciranda da Bailarina, que é uma delícia lá do Grande Circo Místico, sobre todas as coisas, né? Mas também você tem o Tango de Nancy, com a Vanessa Moreno, que tá um primor. Enfim, gente, é um álbum que não tem como, se você gosta de MPB, desse naipe, né, dos anos 70 e 80, é um dos grandes álbuns do ano para se ouvir, né, junto com o do Luizinho Lopes, que eu já resenhei aqui, junto com alguns outros. Assim, é de primeira. E são os 80 anos do Edu, né? Então tem mais que celebrar mesmo, e como que a voz dele tá boa, como que os arranjos que ele faz estão bons, enfim, lindo. O disco, lindo, Edu. Eu sou fã, né? Tchau.